Enfim, trazendo aqui mais uma elucidação dentro de reflexões minhas, pessoais, obviamente, a respeito de toda a manipulação que é feita dentro da espiritualidade, dentro dos movimentos religiosos, onde eu tenho batido muito na tecla do momento de mudança necessário para que a transição ela se conclua, e muitas das vezes isso só se dá com alertas, com buscas, com muitas das vezes introspecção em relação a você meditar, em relação a você fazer a sua busca. Mas nós, como trabalhadores, eu aqui fazendo esse trabalho de vídeo, me senti na obrigação de complementar um vídeo que eu gravei há cerca de um ano e pouco atrás, que se você não assistiu vai estar aqui no card em cima, que é o vídeo Jeová não é Deus. Lembrando que esse vídeo tem a parte 1 e a parte 2. Eu não sou contra ninguém de nenhuma religião, mas o que eu vou trazer aqui hoje pode gerar muita polêmica. Lembrando que religião é uma coisa primitiva demais. Planetas que têm um nível evolucional mais elevado, diferenciado, eles não trabalham com linhas religiosas. Inclusive, se você parar para pensar que não foram, de certo modo, os seres espirituais, que a gente chama dessa forma, os seres de outra dimensão, de outras dimensões, que criaram essa metodologia de controle e prisão, vocês vão ter uma expansão e passam a entender um pouco mais do que a espiritualidade é de verdade. Por quê? O vídeo hoje é fim das religiões, certo? E o porquê, a necessidade dessa metodologia de aprisionamento ter o seu momento de se encerrar. Por que ela tem que chegar ao seu fim, né? Se você parar para pensar que o homem primitivo, por exemplo, como deveria ser o homem no campo antes do advento da roda, do fogo, por exemplo, o homem bem primitivo mesmo, vamos dizer assim, há 40 mil anos atrás. Quem o homem adorava na Terra? Existia alguma divindade, alguma política para esse homem primitivo seguir que não fosse a própria natureza? E o homem primitivo, e até hoje, ele sempre teve uma necessidade dentro de si próprio de sim, querer sentir uma segurança, uma garantia em algo que está fora dele. Inclusive, quando eu citar aqui religião, não vai caber, segundo a minha visão, falar de filosofias, por exemplo, como eu não enxergo como religião, como o próprio taoísmo e o próprio budismo. Apesar do homem ter manipulado e criado em parte esse segmento como religião, eu não a vejo na prática como religião. Porque ali no budismo, por exemplo, ele não prega salvação da alma de ninguém, condenação eterna. Então eu vou ficar basicamente restrito a essas religiões que são as religiões de grande massa, né, que foram criadas pelo homem. E voltando lá, porque eu estava falando do homem primitivo, o que aconteceu? Ele se baseava muitas das vezes pelas energias naturais, pelo raio, pela chuva, pelo sol. Inclusive existem inúmeras referências das civilizações antigas em relação à adoração com o sol. Então, o sol é um grande astro necessário para a nossa vida. Automaticamente, ele, para as civilizações antigas e até algumas hoje contemporâneas da gente, era colocado como uma divindade. O sol tem a sua importância, mas hoje nós temos a noção, devido ao nosso avanço tecnológico e conhecimento, que o sol é um astro de um sistema planetário como o nosso, né, do nosso sistema solar, que não tem nada de divino, entre aspas, né, porque existem entidades responsáveis pela atividade solar, mas isso é um outro assunto. Conforme o homem foi criando sociedades, né, civilizações mais avançadas, foi criado a roda, foi criado o fogo, a escrita de uma certa forma, não essa escrita que nós conhecemos hoje. O homem também começou a trabalhar o dinheiro, e o dinheiro também fez parte das manipulações. Por exemplo, o judaísmo, que é muito criticado por uma linhagem europeia e até alguma no ocidente também, foi criado há cerca de 4 mil anos atrás. Se você
parar para pensar que na época de Cristo já havia máfias e certas milícias daqueles sacerdotes, e tudo que era feito naquela região ali, quem era responsável para dizer se era certo ou errado eram os sacerdotes. Tanto que quando o próprio Cristo apareceu naquela região, naquela época, ele foi julgado e condenado. Por quê? Era uma pessoa que não... Lembrando, eu acredito em Jesus o Cristo. Jesus, o Cristo cósmico. Esse eu acredito. Ele não pregou religião para ninguém. Tanto que os mandamentos, porque ele tinha que seguir ali ao pé da letra, se ele falasse contra a lei antiga, ele não duraria nem os 33 anos que foi teoricamente o tempo dele de passagem naquela região. Imagina se fosse ele falando desde o que ele já sabia, né? Desde jovem o que ele sabia. Ele com certeza não completaria a missão dele. Porque os interesses do próprio homem, que sempre controlou as civilizações, foi criar uma metodologia de pessoas sábias, sagazes, de controle das pessoas que eram mais primitivas. Porque até então, em grande parte do globo, as pessoas não tinham acesso à cultura como nós temos hoje, apesar de poucas pessoas buscarem a cultura, poucas pessoas sabiam escrever, sabiam ler. Então quem detinha o conhecimento manipulado pelo próprio homem, detinha o poder de controle sobre todas as civilizações da época. Então todas as religiões ao redor do mundo sempre foram com o intuito de controlar e aprisionar o conhecimento da civilização. A necessidade se tornou assim mais explícita para mim quando o próprio Roma, o Império Romano, observou que os seguidores, né, do cristianismo, né, do chamado primordial, a primeira igreja, vamos chamar assim, daquela época, estava crescendo muito, e eles viram que havia um comércio muito grande, e isso estava fora dos tributos gerados para a igreja. Tanto que logo em seguida, acho que foi 100 e poucos anos, ou 300 anos, ou segundo ou terceiro século depois da morte do Cristo, o Império Romano oficializou a religião católica como religião oficial dos romanos, do Império Romano. Por quê? Com o intuito de dominação. Inclusive, quando foi criada as próprias cruzadas, né, as cruzadas foram criadas com o interesse de dominação e o medo de uma outra linha que também foi criada pelo homem em relação a interesses financeiros, interesses de terra. Foram criados guerras espirituais baseadas em conquistas, como se uma representação de fora fosse ordenada, né, mandando-se assim, você vai buscar essa referência, você vai falar em nome de Deus, como se Deus, o absoluto, tivesse de acordo, né, com as guerras santas. Inclusive os soldados que participaram dessas batalhas, né, pelo Oriente, parte da Europa, eles iam, né, com a promessa dos papas da época, ou do papa da época, dos imperadores da época, com a promessa de que quanto mais conquistas eles tivessem em relação a terras, mais conquistas eles teriam no plano espiritual ou no céu. E se você pegar a referência criada pelo islamismo, você vê que não tem nenhum tipo de sentido. Me perdoe se você é muçulmano, mas você pegar a história da criação dessa religião em específica, é uma cópia mais radical do Deus Jeová, que eu bato na tecla que não é o verdadeiro Deus. O Criador, né, para quem está assistindo aqui que estuda espiritualidade, é tranquilo entender isso. Mas para quem ainda assiste esse canal, que acredita que o que foi dito na Bíblia, por exemplo, do passado, aquele Deus ser o Criador de todo o universo, assim, um passo atrás, um atraso muito grande em relação ao seu desenvolvimento evolucional em relação à sua espiritualidade. Deus não se ira, Deus não se vinga. E se você pegar o que Alá pede para os seguidores da sua linha, é sangue mesmo para poder dominar o mundo. Ah, Leandro, mas tem pessoas boas que eu conheço.
a culpa não são das pessoas que seguem as religiões. Por exemplo, assim, para não falar ser radical demais, tem pessoas dentro do espiritismo que faz muitos trabalhos de caridade, trabalho com os animais. Eu conheço pessoas e igrejas que também recuperam pessoas de drogas, né, que fazem um trabalho comunitário muito legal, né, e entre outras linhas. Eu tenho certeza que as pessoas, assim, independente da religião, elas podem fazer o bem. O homem precisa de mandamento de alguma entidade que a gente, quem está acompanhando o trabalho, sabe com as aberturas de informação que essas entidades chamadas de deuses são extraterrestres que passaram por aqui e vieram por algum motivo. Alguns ainda estão aqui controlando de uma forma muito sábia por terem acesso aos planos dimensionais, acessam aqui como se fosse simplesmente uma vitrine. Tem raças que usam crianças, que comem pessoas, que levam para outros planetas e fazem coisas que não é explicado. Muita coisa o governo sabe, muita coisa o governo tem que ficar calado em relação a isso. Pessoas, quando trazem a verdade, tem uma expansão muito grande em relação aos depoimentos dessas mesmas, acabam sofrendo represálias, acabam sendo silenciados, executadas. Então, assim, o problema não é quem segue as religiões, o problema foi quem criou e o porquê. Vai assim, conforme o tempo vai passando, as próprias religiões elas vão se adaptando à modernidade, porque nesse século em específico, esse século XXI, né, eu espero que vocês estejam vendo no século XXI, se você tiver a máquina do tempo aí, vocês me dizem, bota aqui no comentário, elas já questionam mais do que antes. Eu, por exemplo, participei de uma linha religiosa onde eu não podia assistir televisão, eu não podia ficar de bermuda, senão era escândalo perante a doutrina religiosa. E não é assim que funciona. É uma coisa muito simples. E a questão toda é que esse questionamento muitas das vezes se dá em questões muito radicais das pessoas que muitas das vezes, devido à baixa cultura do seu planeta, ou do seu país, ou de uma cultura dos seus próprios pais, acabam fomentando essa linha religiosa que vai chegar ao fim. Por que vai chegar ao fim? Conforme for passando os anos, a transição vai continuar acontecendo, as tecnologias vão ser mais abertas, muitas coisas vão vir à tona ainda em relação ao que acontece de escândalos, como já teve da Igreja Católica, já teve da Igreja Protestante, já teve de centros de candomblé, né, dentro do próprio espiritismo, dentro do próprio esoterismo também, que não considero religião, porque é uma linha mais aberta, mas existem muitas fraudes, mas a tecnologia está aí para que a gente assim traga o esclarecimento e dá o fim àquilo que foi criado, tanto por extraterrestres que passaram aqui, fizeram acordos com homens e viram que aquilo era bom. Quem criou a religião da doutrina da Torá, por exemplo, ali, você vê que não é uma entidade de luz. Você vê a história do próprio Egito em relação a Deus lá com Moisés para pedir que o faraó, né, libertasse o povo hebreu. Era certo o aprisionamento, a escravidão daquele povo? Não, lógico que não, não sou a favor disso. Mas por que Deus, ao invés de matar os primogênitos do Egito, não matou o faraó, já que ele achava que essa era a razão de salvar tudo? Por exemplo, vamos usar aqui a analogia do filme Os Vingadores, igual o Thanos. Ele achando que fazer um estalo, porque é um poder de semideus, acabar com a metade do universo e vai acabar com os problemas do universo. Não é assim que funciona. Quem cria esse mecanismo, quem criou e quem quer alimentar religiões foi o homem. E sempre com o intuito de financiar seus interesses próprios. Por exemplo, assim, estou batendo muito na tecla da religião cristã católica, por exemplo, que já se sabe que o Vaticano, né, que é um estado dentro da Itália, né, dentro de Roma, se eu não me engano, é isso mesmo, Roma é a capital, enfim. O Vaticano ele detém uma riqueza que, se fosse distribuída para a África, acabaria com a fome na África. A gente sabe que não é assim que funciona, e são outras instituições petrolíferas, mineradoras, que tem grana para poder acabar com todas as mazelas, mas as instituições são cópias não religiosas das religiões. Sei que muitas pessoas se libertaram de vícios através da religião, sei, tenho consciência disso. Sei que pessoas têm essa necessidade de ter algo divino para ela poder adorar cegamente.
para poder se sentir melhor, mas isso não é o problema maior, é o que está por trás disso. A limitação é o retardo que traz para as grandes civilizações, para a humanidade do modo geral. Inclusive, quantos atentados você vê ao redor do globo em nome de Deus, a morte desenfreada, como guerras infinitas em Jerusalém, lá na Palestina, na Síria, os terroristas usando bandeiras religiosas, ataques de cristãos contra cristãos pelo mundo, o crescimento em massa do islamismo. Se você pegar os textos que foram escritos, inclusive eu tinha separado aqui, esse vídeo vai ser editado, ele é num site que eu não tenho mais aqui a referência, mas eu vou procurar para botar para você, mas o texto fala assim: Maomé versus Jesus. Aos 40 anos, Maomé começou a ter convulsões e afirmava que foi através dela que recebeu a revelação de Deus, Alá, por meio do anjo Gabriel. Vocês veem a referência. Gabriel é aquele mesmo lá que veio trazer a mensagem de Jesus para Maria. Ele tinha um medo mortal da fonte dessa revelação e achava que era estar possuído por demônios, também criação do próprio homem. Foi sua esposa que o convenceu ao contrário. O Scanner escreve: as dúvidas de Maomé são perturbadoras. Será que um autêntico profeta de Deus duvidaria da fonte da sua revelação? Certamente nenhum dos genuínos profetas da Bíblia atribuiu a revelação de Deus aos demônios. Esse site é evangélico, então eles estão usando a referência aqui como se o que foi passado lá era bom e os dele, do outro lado lá não era legal, né? Maomé incumbiu todo muçulmano de empreender a Guerra Santa em Jihad. Em 627 DC, na cidade de Medina, ele ordenou que 800 judeus fossem enterrados numa trincheira com cabeças para fora, sem a menor possibilidade de reação, e depois decapitados, um procedimento que levou um dia inteiro e prosseguiu pela noite adentro. Isso é coisa de entidades de luz? Não, mas eles estavam, essa outra religião aí, esse outro segmento, outro Deus, é do mal. Aí você, é assim, simples de você ter uma linha de raciocínio e observar mais racionalmente que isso não foi criado por nenhuma entidade de luz. São entidades trevosas, com ego, de conquista, de poder. O que os espíritos de luz pedem para a gente? Para que nós alcancemos todo o conhecimento através do que está dentro da gente. A necessidade do fim da religião é tirar o poder desses homens e desses seres extradimensionais ou extraterrestres que fomentam, alimentam essa mentira com interesses que vocês não têm noção do que está por trás. Do que é feito dentro de instituições bancárias que também são financiadas pelas próprias religiões. O entrelaçamento que é feito da energia que é criada no planeta, de uma forma geral, desse mecanismo perigoso que se chama religião. Então, a necessidade do fim se dá porque foi criado pelo homem, foi manipulado e durante muito tempo pessoas não pararam para questionar devido ao medo que a própria religião criou com o homem, sendo o próprio homem impossibilitado de questionar a sua existência se não fosse por um livro criado supostamente por uma divindade ou um Deus supremo que condena qualquer tipo de questionamento e coloca você, teoricamente, né, lá para, voltando aqui para a linha cristã, condenado ao Hades, ao inferno, a sofrimento eterno, como se o Criador de todas essas maravilhas que existem no nosso universo fosse vingativo e não te desse a oportunidade, mesmo você vivendo com toda a dificuldade, muitas das vezes, de se redimir, de você ter uma segunda chance, de você se renovar e ir aprendendo, como eu acredito, na renovação da sua mônada e no crescimento espiritual que muitos passam aqui na Terra. Nós temos o poder de mudar isso. E o intuito do vídeo é trazer esclarecimento para quem ainda tem dúvida em relação a o que hoje é feito ainda em nome supostamente de Deus ou de deuses. Lembrando que isso não se dá somente entre os muçulmanos e os cristãos. Existiam guerras antes até dos deuses nórdicos contra os cristãos e assim por diante no planeta inteiro. Tribos indígenas que também
Algumas, não são todas, umas são muito evoluídas em relação à sua filosofia de divindade, mas muitas matavam em nome das entidades que eles entravam em contato. A entidade de luz não pede para você matar ninguém nem nada. A prova mais cabal, mais assim, indiscutível, que me veio a reflexão da primeira vez que eu questionei, quando eu estava lendo o Velho Testamento, onde Deus supostamente testou a fé de Abraão pedindo que ele matasse Isaac, para provar a fé de Abraão. Ou o que ele fez mesmo lá com Jó, tirando tudo daquele homem para provar que ele era Deus e provar que ele tinha poder sobre a vida do homem. Que Deus é esse? Você já parou para pensar? Religião tem que chegar ao fim. E isso vai acontecer no futuro. Pode ter certeza. Se você está vendo esse vídeo até agora, deixe seu joinha, verifica aqui a sua inscrição no canal. E em breve trarei novos vídeos a respeito de reflexões semelhantes a essa, para que a gente possa compartilhar isso em debates em casas espíritas, ou na sua casa se você for evangélico, tem evangélico que me acompanha, somente pelo vídeo Jeová não é Deus. Não sou contra vocês, sou contra o que o homem fez com a religião, e meu trabalho é mudar isso, fazendo a minha parte. Faça a sua parte também, e gratidão, paz e luz, e até o próximo áudio, o próximo vídeo. Namastê.